Bom, boa tarde, tudo bem? Eu sou Adelino Júnior e hoje eu tô aqui para te ajudar a entender e a resolver as suas brigas de casal. A gente é, tem feito encontros diários às 17 horas, encontros muito legais e hoje a gente vai conversar. E aí, meu amigo, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia de que a regra é simples, só que a gente não segue ela. Então fica tudo muito mais difícil, né? Que regra é essa, né? Que é tão importante e ao mesmo tempo quase sempre deixada de lado, né? E por que que quando nós fazemos isso, por que que nós nos distanciamos muito e cada vez mais de um relacionamento sem brigas, né? A gente está aqui para discutir isso hoje. Hoje é o dia 8 de uma sequência de 15 encontros, 15 lives que começaram no dia 15 e que são lives e encontros de aquecimento, né? Numa jornada pelo real sentido dessas brigas. E por que que mesmo parecendo tão óbvio, a gente tem tanta dificuldade em resolvê-las? Eu digo aquecimento porque ali pelo meio de julho, meio para o final de julho, numa data que eu ainda vou divulgar, vai acontecer um evento e nesse evento a gente vai compilar e transformar em prática mesmo. Qual é o passo a passo para o entendimento de tudo isso que a gente está discutindo, né? Como é que eu faço para na prática acabar com essas brigas no dia a dia e acabar com todo o resto que tanto sofrimento traz para a gente, né? Que fique claro, aqui é uma etapa anterior a um outro momento que ainda vai acontecer. Mais na frente discutiremos sobre a data, né? Ao contrário do que possa parecer, na minha opinião, esse é sem dúvidas o melhor momento para esse tipo de discussão. Por quê? Porque a pandemia retirou todas as máscaras, né? Todas as distrações que a gente tinha, a gente deu de cara com a ausência dos anestésicos da própria consciência, né? Especificamente sobre esse tema, relacionamentos e briga de casal, né? 400% o aumento em relação a um número que já não era baixo de divórcios e separações. 400%. Oficialmente, a procura por advogados especializados na área no Brasil aumentou 177%. E isso é um problema. Por que que isso acontece, né? É, porque, porque as diferenças existem, né? Porque a pandemia trouxe alguma coisa diferente? Não. Eu preciso sempre deixar claro, eu sempre faço questão de fazer isso todo dia, que casais discutem. Diferenças existem, né? Claro que sim. O que eu estou te dizendo é que briga é outra coisa. E que você deve realmente se perguntar que espaço esses conflitos ocupam na sua vida, né? Porque o que acontece sempre, e o que eu ouço quase todo dia, é que você está tão acostumada, né, a essa zona de conforto ruim que, né, você, sem perceber, se conformou, né? Não percebe a vida pobre que tem de valores. E é aquela ideia, né, que eu já falei algumas vezes aqui. É triste atestar o que o Bob Marley falava, né? Que nenhuma bomba atômica é capaz de fazer você recuperar o tempo perdido. Tempo perdido é vida perdida, sabe? Isso não pode acontecer. Então, você, de tanto sofrer e repetir esse comportamento, nem pensa mais nisso. Considera que é normal. Então, eu preciso te fazer entender que há em você um desejo latente mesmo, sabe? De ser mais, né? De diminuir essas brigas, de resolver mesmo, sabe? E eu nunca vi ninguém que faz isso, sabe? Mesmo as propostas de terapia de casal e tudo, são propostas que não pensam na causa. Pensam ali no efeito, muitas vezes. Isso não produz mudança verdadeira. A correção de alguns valores dentro de nós, sim. Então, o que eu te forço a fazer? Uma autoanálise, né? Então, há um passo a passo para que a gente ganhe potência nesse sentido, né? E eu adoro uma frase da Anne Frank que fala assim: como é maravilhoso não precisar esperar um segundo sequer para começar a mudar o mundo. Não é? Você não precisa esperar o advento de alguma coisa. Não. Você pode mesmo agora, de dentro para fora, sem esperar nada chegar até você, começar a mudar o mundo. Isso se você já tiver entendido que a mudança do mundo vem sempre de dentro para fora. Vale para a vida, vale para o relacionamento, vale para a política, vale para o mundo. Se você espera uma transformação, um paraíso chegar até você, será frustrante.
o caminho é sempre o contrário. Já diria Gabriel Pensador, né? Muda, porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo, é na mudança da mente. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Então, o meu esforço aqui sempre vai ser para que você entenda isso. E não para que eu explique. Eu explicar não é importante. O importante é você entender. Ok? Então, se não rolou, se está estranho, se você discorda, manda uma mensagem aí que eu volto atrás e a gente volta a discutir. Se não se sentir à vontade aqui, manda uma mensagem separado que a gente conversa. Tá bom? Rapidinho, ontem a gente teve uma discussão muito legal sobre o efeito da sua personalidade, né? Será que a sua personalidade, do jeito que você é um atalho ou um obstáculo para que se atinja esse nosso objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? Uma vida sem brigas, um relacionamento que seja de fato harmônico, né? Não é ilusão e apatia, não, é de fato harmônico, né? Será que a sua personalidade é um obstáculo ou um atalho para isso? E ainda que haja aqui e acolá características que te ajudem, outras que talvez te atrapalhem, a grande resposta é que simplesmente não importa qual é a sua personalidade diante disso. Não faz diferença. Essa não é nem de longe a questão a ser respondida, né? Se não, o que acontece? Se você aceita o fato de que a sua personalidade, por exemplo, é ruim, te atrapalha no relacionamento, pronto, você fica à mercê dessa ideia. Não pode fazer nada quanto a isso. Minha personalidade é assim, é uma característica minha, o que é que eu posso fazer, né? Não. Se existe uma coisa que na vida você não vai resolver, relacionamento pensando assim. Então, e eu te digo isso por quê? Porque você não tem um botão que vai alterando a sua personalidade ao gosto do freguês, ao gosto da situação, sabe? No trabalho é bom que eu seja assim, em casa é bom que eu seja assado. Não. Você não pode se considerar assim. Você precisa entender que a sua personalidade, que é um pacote completo, com as suas qualidades e os seus defeitos, elas estão na sua mão. A autonomia diante disso é sua. Por isso é que você precisa melhorar e mudar essas características, deixando muito claro que uma coisa é mudar. Se descaracterizar é outra. A gente entendeu também que a ideia de ter personalidade tem tudo a ver com ser uma pessoa confiável. Desde que você entenda aquilo que a gente discutiu ontem, né? Ser confiável é o quê? É você ser fiel aos seus próprios valores. É isso que te dá personalidade. A transformação no seu relacionamento, ela só vai se dar apenas e se apenas quando formos fiéis aos nossos próprios valores, que precisam ser ajustados, que precisam ser corrigidos em nós. É que a gente quer chegar a um destino final, um relacionamento harmônico, sem passar por esse caminho. Não vai acontecer isso. Não é possível que seja assim. O que você cria quando você age assim é uma ilusão de evolução, que rapidamente se desfaz. É como insistir para um cachorro miar. Se você forçar, ele pode até dar uma miada, quem sabe duas, mas rapidinho ele volta a latir. Então, é um castelo de cartas, que ao mesmo tempo é lindo e fruto de grande esforço, mas que vai desmoronar quando o primeiro vento passar. Então, ganhar essa autonomia, essa personalidade forte de verdade, né? Fidelidade aos próprios valores e não aos valores do mundo, o que te dizem que é, o que não é condição fundamental. E isso não depende do seu marido. Isso não depende do seu marido. Essa mudança de si, essa condição para um estado melhor de si mesmo, ela depende basicamente de você. E já diria Anne Frank, é maravilhoso você perceber que você pode produzir essa mudança exatamente a partir de agora, né? Exatamente a partir de agora. Perceba que independente da personalidade ter características boas ou ruins, se você aceita essa ideia, você aceita que tem indivíduos que são bons no relacionamento ou em outra coisa porque foram agraciados com uma personalidade boa. Quase que um presente dos céus. Pois eu te garanto, no relacionamento, na vida, na profissão, talento sem esforço não te leva para lugar nenhum. Então, a personalidade, ela nunca pode ser encarada como um obstáculo para chegar numa vida sem brigas. O talento sem esforço jamais vai vencer o esforço sem talento. Então, não interessa se na sua personalidade você tem características que talvez não sejam tão boas. Você vai ter que se esforçar nesse sentido. E se esforçar é uma decisão. É preciso admitir que você... a felicidade, os seus objetivos serão sempre fruto das suas decisões.
jamais das suas condições. Esse barco precisa ter um senhor que determina a conduta. Ok? Então, se você acreditar que é o meio, é a personalidade que você tem, você abre mão da possibilidade de se envolver e de resolver. Não é talento que resolve isso, é esforço. Entre a vontade de melhorar e o resultado, há um meio de caminho. O nome desse meio de caminho é esforço, é performance, é decisão de seguir nesse caminho. Então, imagine que você vai fazer uma viagem de barco, né? Você chega ali no cais, tem dois barcos. Um sabe exatamente o destino que vai chegar e segue nesse sentido. O outro oscila ao sabor do vento. Se o vento está para o norte, ele vai para o norte. Se o vento está para o sul, ele vai para o sul. Então eu te digo, em qual barco você embarcaria, né? Essa é uma resposta muito clara. Muito clara. Então eu vou mudar a pergunta. Qual barco você é? Porque se você não tem um destino e não se esforça nesse sentido, né? Se você acredita que é indo ao sabor do vento, né? Mudando ao sabor de como a realidade se apresenta a você, você não chega em lugar nenhum. Isso vale para todas as viagens, né? Principalmente para essa incrível e complexa viagem que é viver. Mais ainda, viver a dois. É preciso colocar a intenção e a ação no mesmo patamar. Ok? Então, sendo fiel à proposta de todo dia, eu escolhi um comentário para fazer baseado no que eu ouvi ontem. Eu recebi um belíssimo puxão de orelha de uma dama casada. Ela é de São José do Rio Preto, chama Larissa, e ela fez um comentário longo, eu vou tentar resumir, mas foi muito interessante. Ela virou e disse assim: eu, como mulher casada, e que nada sei de filosofia, preciso te dizer que você poderia ser ainda mais objetivo. Me parece que você quer falar com mulheres casadas, que têm um relacionamento saudável e que, apesar de ruim, quer que seja salvo esse relacionamento. Um relacionamento que vale a pena ser cuidado. Você precisa deixar isso mais claro para as pessoas. Então, de cara, ela já começou puxando a orelha, né? E ela disse: e te digo isso porque não sei qual foi a sua intenção em escolher mulheres casadas, mas acho que você errou. Acho que você não deveria falar restrito ao gênero. Seria bem mais interessante chamar os homens para essas reflexões. Olha que interessante, né? E ela continua, né? Eu percebo que, apesar de querer falar para mulheres, você não cita mulheres, pensadoras mulheres, como ela fala, e filósofas. Você é um homem citando pensamentos de homens falando para mulheres. Para você ver como é complicado você querer um homem dizer para as mulheres como elas vão melhorar seus relacionamentos, baseado apenas em pensamentos masculinos. Quando uma mulher te disser: eu já tenho tantas responsabilidades e terei sozinha mais essa de salvar o meu casamento, acredite, ela está falando a verdade, né? Ó que legal. Então ela já estava puxando minhas duas orelhas aí, né? E ela continua, né? Ela não baixa a guarda. A esposa é sobrecarregada fisicamente e mentalmente. Por isso, repito, suas reflexões são maravilhosas e me parece que você puxa raízes profundas. Porém, isso não ajuda quando a gente fala de machismo e sobrecarga feminina. Não funciona se por acaso uma das partes, a mulher, estiver exausta. Isso não é uma competição, mas deveria ser uma divisão. Discordo que o feminismo seja tão danoso quanto o machismo. Muito bem. Entendo que você quer provocar o pensamento, olhar para dentro de si. E aí, parabéns pelos exemplos que você dá. Você é um monstro conversando. Parabéns pela compreensão. Enfim, sou sua ouvinte e chame os maridos para as reflexões. Seu resultado vai ser melhor. Sobre filosofia, realmente gostaria de saber mais. Me parece que filosofia muda o mundo. Tarará, tarará. Parabéns, porque eu tenho a sensação de que você está me azeitando, que é uma coisa que eu falo, me preparando, né? Então, muito legal, né? Puxou mesmo a orelha. E eu posso dizer que ela está errada? Não. Ela não está errada. Ela não está errada. Mas eu queria dar uma resposta para a Larissa. Primeiro, agradecer pelas inquietações, pelas críticas, pelas observações. Eu acho que ela está completamente certa. Eu só acho que ela está no tempo errado.
Eu só acho que ela está no tempo errado. Sabe quando você... Eu vou explicar. Sabe quando você sente o cheiro da comida e você não espera e avança na panela? A comida não está pronta. Mesmo que o cheiro seja maravilhoso e mesmo que você já tenha 1000 coisas a falar sobre aquele cheiro, vai com calma. Esse é o momento de ganhar potência. Não é o momento de dar caráter prático a isso. Ok? Na minha opinião, é hora de ganhar lucidez. Um pouco de entendimento. E talvez um pouco de contato com o mundo que é realmente possível. Só que nesse momento está inacessível para você e para quase todo mundo. Entendeu? Com relação à ideia que ela falou, né? Não ajuda quando falamos de machismo e da sobrecarga feminina. Não funciona se uma das partes, no caso a mulher, estiver exausta. Isso não é competição, deveria ser uma divisão. Eu preciso te dizer, Larissa, vou ser bem sincero com você. Você tá muito certa, sabe? Você tá muito certa. Só que eu não tô ligando aqui 5 horas da tarde todo dia para te dar razão. A intenção não é essa. Você já percebeu que essa é uma discussão, é um problema que se arrasta desde que nós existimos? Já prestou atenção? Esse dilema de discussão e de desigualdade de gênero, nós somos apaixonados por uma desigualdade, né? Aqui e acolá a gente vai mudando. Então nós já tivemos muito clara a desigualdade racial, desigualdade de gênero, sempre existiu muito, graças a Deus hoje ela é pelo menos discutida, pelo menos está na mesa. Talvez você não perceba, mas a gente atualmente aqui, na nossa sociedade, a gente adora uma desigualdade social. Você já parou para pensar que você não se incomoda nem um pouco do filho da empregada morar num bairro diferente do seu? Bairro de pobres? Você já prestou atenção que você não dorme mal pelo fato do filho da empregada estudar numa escola péssima, né? E o seu filho numa escola boa? E você vai dizer que isso é fruto do seu esforço, darará. É uma discussão longa, e eu não vou entrar nela aqui. O que eu quero te dizer é que você está certa com relação a isso. Só que aqui não é uma frente para provocar mais uma discussão nesse sentido. Essa é uma frente para propor um caminho prático. Eu não tenho a intenção aqui, e eu acho que eu não vou conseguir resolver esse dilema entre homens e mulheres. O que eu posso te dizer é que mesmo diante dele, há um caminho a fazer. E que ele só depende de você. É isso que eu estou te dizendo. Ok? Eu acho que quando ela cita também a ideia de por que você não cita mulheres? Por que dos pensadores só sai homem, né? Muito provavelmente isso é um subproduto dessa desigualdade secular, né? Para não dizer milenar entre homens e mulheres. Mas o meu esforço aqui é para que a gente entenda que ideia não tem gênero, né? O pensamento se esforça para se adequar não ao homem ou mesmo à mulher, mas à pessoa. Não importa se é homem ou se é mulher. Discutir uma ideia, um valor, é diferente de discutir uma conduta. Quando eu discuto uma conduta, eu transformo isso aqui num julgamento. E não interessa se esse julgamento está certo ou errado. Você entende o que eu quero dizer? Eu não estou tirando a sua razão, nem estou dizendo que você está equivocado. Na verdade, você faz uma leitura extremamente fiel ao fato e à situação. Só que o objetivo aqui é outro. O objetivo aqui é outro. Tá bom? A gente não vai entrar nesse mérito, porque senão a gente vai julgar condutas. Essa não é a intenção. Tá bom? E a ideia de chame o marido, né? Seu resultado vai ser muito melhor. Tá aí mais uma coisa que ela tá certa, né? Ela não errou em nada, né? Só que quem vai fazer isso é ela, e não eu. O resultado a que eu me proponho a melhorar não é o meu, é o seu. É o seu. É a sua conduta dentro de casa que precisa melhorar. O que eu preciso é que tudo isso que ela disse, que está certo, né? Que a gente tire do campo da retórica, da reclamação e da queixa e passe para o campo da transformação. Entendeu? É ruim que o mundo seja assim? Eu acho. Chega a ser até injusto? Eu acho. Só que a proposta é o que você vai fazer diante disso. A discussão, portanto, não é sobre o mundo, seus dilemas, o machismo. A discussão é sobre você diante disso. E você é uma atribuição sua. Não é do seu marido, não é das diferenças seculares entre homens e mulheres, ainda que sejamos todos afetados por isso. Essa é a ideia. Tá bom? Nossa, velho, eu te agradeço demais por esse comentário e
E pela crítica mesmo, sabe? Muito bom mesmo. Adorei. Então, tema da nossa conversa de hoje, a regra é simples, só que você não segue ela, né? O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso tem a ver com a nossa busca que é de relacionamentos saudáveis, né? Eu te digo que essa é uma objeção a chegar no nosso, na ideia do relacionamento saudável, essa é uma objeção ao nosso destino final, né? Por quê? Porque não entender e seguir essa regra tão importante e ao mesmo tempo tão deixada de lado, né? Vai distanciar a gente cada vez mais de um relacionamento sem brigas, né? Que é o nosso destino final. Tá claro o nosso destino final aqui. Ter uma vida boa de casal, sabe? Então, qual é o obstáculo? Qual é a regra que é tão clara e a gente não segue? O obstáculo que nós não entendemos é a ideia de que o problema é a solução. A solução está dentro do problema. Como é uma ideia aparentemente que sai do nada e chega em lugar nenhum, eu vou destrinchar ela. A ideia é que a gente não percebeu que não é só o seu carro ou o seu celular que tem um GPS. Se você se sentir perdido nessa vida, se você se sentir perdido no relacionamento, escute o que eu estou dizendo. Há um GPS em você. Há um GPS em você. E tem um nome. O nome desse GPS é dor. Dor. Se para sair de casa e ir até um restaurante, que é uma coisa boba, você acha importante usar o GPS do celular, por que para uma coisa central na sua vida, que é o relacionamento, você abre mão desse GPS, né? Segue ao sabor de comentários desinformados, segue ao sabor do vento e não liga um GPS que está em você. E mais, um GPS que apita, né? Que apita, né? A dor que você sente, seja individualmente ou seja com relação ao casal, é um GPS que está te dizendo assim, olha só, não é assim que é para ser. Talvez seja de outra forma. Nós precisamos realmente admitir, quando eu digo que o problema é a solução, que todas as dores vêm na exata medida das lições que precisamos para evoluir. A dor aponta na direção certa e te dá a musculatura emocional necessária para enfrentar a vida, né? Depois você pode pegar, entrar no YouTube e colocar assim, borboleta no casulo. E tem um vídeo de uma borboletinha, de uma lagarta que se transformou numa borboleta, ela saindo do casulo. É medonho, porque você tem certeza que ela não vai conseguir. Ela faz um esforço descomunal, é uma dor, um sofrimento no sentido do sacrifício, né? E você tem um outro vídeo que vem um cidadão com uma tesoura e ele corta o casulo. Ele corta o casulo na boa intenção, né? Qual é a intenção dele em cortar o casulo? É facilitar a vida da borboleta. Ele vê que a borboleta está sofrendo ali, né? E o que acontece? A borboleta realmente sai mais fácil do casulo. Mas a partir daí, ela jamais voará. Porque é justamente o esforço para sair e vencer o casulo que dá a ela a potência muscular necessária para que ela alce os voos altos. Se a gente fizer essa comparação com nossa vida, com relacionamento, com os nossos filhos, você pode bem cortar sempre o casulo do seu filho, né? Cortar sempre o casulo da sua vida e buscar o caminho mais fácil, né? E se transformar viver como um rio, né? Já viu um rio? O rio não discute com o seu obstáculo, ele vai sempre para o caminho mais fácil, né? Vai ali ao sabor da gravidade. Já prestou atenção onde é que ele sempre para? No zero, nível do mar. Você não vai ver o rio subir na montanha. Não vai ver. Então, assim, não entender isso, né, que essa dor é um GPS e que esse GPS te aponta a direção, vai fazer com que você fique sempre perdido. Não seguir essa regra vai fazer com que você não saia de onde você está. E isso é um problema. Por quê? Porque se existe uma coisa que o mundo te diz, é o contrário disso, né? A pior forma de você lidar com isso é aceitando a proposta que o mundo te dá para esse dilema, né? De que a dor é algo ruim. A dor deve ser evitada, né? Você deve virar de costas para a dor, né? Você deve buscar todos os analgésicos e compensações que a vida te oferece contra a dor, né? E mais ainda, você deve educar seus filhos nesse sentido, né? Você deve ensinar para ele que a dor, o desconforto, o sacrifício é proibitivo, né? A vida vai ser boa quando houver prazer. Se não for prazer, tá errado. Já prestou atenção que na hora que você faz isso, você imediatamente inviabiliza o processo educativo? Afinal, educação não é um processo de felicidade ali na hora, de prazer,
Não. Educação é um processo que exige esforço, desconforto e sacrifício ali naquele momento, mas que depois te dá potência. Se você corta o casulo do seu filho, realmente ele não vai ter desconforto. Mas eu te garanto, também não tem voo. Também não tem voo. Então, você precisa fazer com que os seus filhos entendam que desejo não é direito. O fato dele desejar uma coisa não significa que ele tem direito a ela. Você já parou para pensar no que eu gosto de chamar de paradoxo do prazer? Você já parou para pensar que nunca na vida tivemos tantos prazeres de todas as maneiras ao alcance das nossas mãos na hora que a gente quiser? No entanto, nunca fomos tão infelizes e insatisfeitos. Como pode? Se os prazeres estão todos aqui na mesa ao meu dispor. Né? Um menino de 17 anos, ele é quase que doutrinado a isso. Né? Não, 17 anos... Transe com quem quiser, né? Homem, mulher, samambaia. Se alguém te proibir, acuse-o de tirano, né? Diga que ele tá, não deixa você ser livre, você precisa ser livre, entende que liberdade é igual a prazer, né? E não entende que é na responsabilidade que a vida acontece. É na responsabilidade que a vida faz sentido. E quanto maior esse nível de responsabilidade e de compromisso com o que precisa ser feito e não com o próprio prazer, mais rica será a sua vida, né? Ou é isso, ou quando doer, e vai doer, a dor faz parte da vida, né? Você desmorona, né? Você desmorona. É o que a gente vê, é o paradoxo do mundo moderno, né? Os jovens não sabem lidar com a dor, né? E se você acha que eu estou aqui celebrando, né, uma vida sem nenhum prazer para você ou para o seu filho, se você acha que é disso que eu estou falando, talvez tenhamos que começar a considerar a possibilidade de que haja alguma pobreza de visão na nossa relação sobre o mundo. O esforço, o sacrifício, que o mundo te fala que é sofrimento, que é dor, e que deve ser evitado, olha só, eu vou seguir no caminho contrário. Mais do que isso, ele é promotor de felicidade, porque ele te conduz à excelência de si mesmo, né? O grego acreditava nisso, né? O que eu preciso fazer para ser feliz? Ele diz, atinja a melhor versão de si mesmo, né? Eu posso te garantir que você não atinge a melhor versão de si mesmo deitado na cama comendo uva o dia inteiro, né? Você sabe o que você tem que fazer para atingir a melhor versão de você mesmo, né? É a famosa alegria dos campeões, né? Preciso te dizer o que é que um campeão faz, né? Preciso te dizer que aquela vitória, aqueles 10 segundos de vitória, é fruto de um esforço, muitas vezes de uma vida, né? Como é que eu faço, né, para vencer essa trava, né? Para vencer essa trava de entender essa regra que é tão importante, né? Se você entender que dor é uma coisa e sofrimento é outra, já tá bom demais. Se você entender que sofrimento é a dor não compreendida, não interpretada, já tá bom demais. Eu não estou dizendo que sua vida tem que ser recheada de dor, não. Eu estou te dizendo que a dor faz parte. E eu estou te dizendo que porque ela faz parte, ela não está ali à toa. Ela está ali para ser compreendida. Aliás, as próprias alegrias são assim. Eu estava conversando com um amigo que é psiquiatra e que vai ser pai, e ele estava me dizendo, rapaz, como é que eu faço para entender qual é a alegria de ser? Quem é que diz? Qual é o sentido de você ter filho? E eu estava dizendo para ele, cara, eu tenho a impressão que, repetindo essa ideia, né, todas as dores e as alegrias vêm para nos proporcionar um aprendizado e uma evolução de si mesmo. E se você tem essa dúvida, a vida te proporciona a ideia do filho, né? E a ideia do filho talvez seja de fazer você entender que essa energia maior, essa força maior, está colocando dentro da sua casa algo para fazer você entender que a grande felicidade, que o grande amor é pelo outro. O filho é a oportunidade que você tem de perceber que a grande lição de amor e que realmente dá sentido à vida é quando você se dedica a outro. O filho não te dá retorno nenhum. No entanto, espere seu filho ficar doente para você rapidinho fazer um cheque e torrar todas as economias da sua vida, né? Espere seu filho ficar doente e lhe fazerem a proposta, você troca de lugar com seu filho, né? Você nem pensa, é a decisão mais fácil do mundo. Filho é a oportunidade que você tem de aprender, né, que a lição, o verdadeiro amor é pelo outro. Você absorve essa ideia, vivencia essa ideia e aprende, né, que os sacrifícios que o seu relacionamento te impõe estão aí não para te fazer sofrer, mas para te oferecer uma lição.
Quando nós estamos alinhados com essa ideia, a gente começa a fazer nascer dentro da gente verdadeiramente gratidão. Eu adoro o exemplo do Michael Jordan, né? Para mim, o maior atleta do século passado não foi o Pelé, mas foi o Michael Jordan, um atleta de basquete. O cara ganhou tudo. Ganhou tudo. E eu sou fã dele não são pelos títulos, mas pela postura que ele tinha diante da vida. E ele dizia uma coisa que era muito interessante e que vale a pena escutar, né? Ele dizia assim, pouca gente sabe, mas no meu currículo tem mais derrota do que vitória. O maior campeão da história do basquete e, para mim, o maior vencedor da história do esporte, mais perdeu do que ganhou. E olha o que é que ele diz. Ele diz assim, e se eu não tivesse perdido? Ele disse, teria sofrido menos. Mas também não teria aprendido as lições que as derrotas me ensinaram, não teria sido o campeão que fui. As derrotas não é que fazem parte da vida, fazem parte fundamental da vida, porque é ali, na derrota, na dor, no sacrifício, que estão embutidas as lições que ele precisou para se tornar o campeão que se tornou. Ou seja, o campeão, ele é forjado no fogo. O campeão é forjado na derrota. Vitória não forja ninguém. Por quê? Porque vitória, felicidade, já é bom por si só. Quando você vive um momento feliz, você quer sair dali? Não. O momento feliz, ele já é completo por si só. Ele se basta. Você não tem a intenção, nossa, que momento feliz, deixa eu fazer diferente. Não, você quer repetir. E a dor? E o momento ruim? E o sacrifício? Você fica, nossa, velho, não é assim, eu tenho que sair daqui, que é sacrificante, e ir para ali. É esse caminhar do momento de dor para o momento de felicidade que a gente chama de evolução. E quem é que te produz esse desconforto? É justamente a dor, eventualmente até o fracasso. Por isso é que o Michael Jordan ele é grato à felicidade, à vitória, porque foi vitória, porque trouxe felicidade, mas ele é grato sobretudo ao fracasso, porque trouxe as lições que ele precisava para virar o campeão que foi. Entenda isso, é gigante, sabe? Você perceber quando você está sentindo dor, que aquilo ali tem uma lição embutida, né? Você agradece aquilo ali. Por isso é que as pessoas mais evoluídas, que são só gratidão, elas são verdadeiramente gratas, sabe? Porque ela entende que ali houve a possibilidade de um crescimento, né? Imagina se o Michael Jordan tivesse sido educado com a ideia de que fracasso é igual a tragédia, que deve ser evitado, justamente o que a gente faz hoje com os nossos filhos. Não haveria Michael Jordan. Não haveria Michael Jordan. Sabe aquela história do pote de barro? Já viu um pote de barro? Qual é o problema do pote de barro que não passou pelo fogo? Qualquer um que mete a mão nele muda a forma dele. O que é que o pote de barro precisa fazer para adquirir aquele formato e resistir aos intempéries e ficar firme no seu formato? Ficar firme nos seus valores. Ter propósito e personalidade. Ele passa pelo fogo. Ele passa pelo fogo. Nós temos a nossa prova de fogo. Nós temos o nosso deserto. Chama-se dor. Chama-se dor. Então, você precisa entender que a dor é esse GPS. Essa é a grande regra que você precisa obedecer. Se você tem no seu relacionamento algo que te faz doer, não cala a boca dessa dor. Escuta ela. A dor, ela precisa realmente passar. Mas não porque a gente abafou ela com anestésicos e prazeres baratos e mundanos, mas porque a gente escutou e permitiu que ela fosse embora. É assim que se vence verdadeiramente. E aí, quando ela foi embora, você já não é mais você. Você é você com um ganho de potência, né? E amanhã aparece outra dessas. E você ganha um pouco mais de potência. E você vai evoluindo. E você vai evoluindo. E você vai evoluindo. No final das contas, é preciso realmente admitir que cada um só terá a vista da montanha que decidir subir. Ah, eu não quero nenhum sacrifício. Nenhum, nem nada. Não, eu quero um terreno limpo. Tudo bem. Só que você já entra sabendo qual vai ser a sua visão. Vai ser nenhuma. Né? Vai ser nenhuma. Então, você se torna cada vez mais grato quando você entende isso. Você para de dar o murro na ponta da faca, né? Para de sofrer e para de buscar anestésicos para a sua consciência. Percebeu que tudo isso tem nada a ver com a dinâmica machista do mundo, com a ideia da divisão desigual de tarefas dentro de casa. Isso tem a ver com você. Tem a ver com você diante do mundo. Essa é a questão. Esse é o filé mignon
da evolução e da transformação. Todo o resto precisa melhorar? Precisa. Mas você não há de esperar que o mundo melhore para que você melhore também. Admita, né? E entenda e se conforme. A melhora só vai ser de dentro para fora. Assim como as fragilidades. A gente já falou sobre isso. As fragilidades não chegam até nós nos provocando sofrimento. Fragilidades emergem de nós. Emergem de nós. Ok? Tudo isso precisa realmente melhorar, Larissa. Mas é um caminho longo que cada um de nós devemos fazer dentro da gente mesmo, para que a gente se sinta autorizado a apontar o dedo para o outro e dizer que o mundo precisa mudar, e dizer que está desigual. Tá mesmo, né? Mas independente disso, existe um caminho interno a ser percorrido. Ele é possível ser percorrido, existem ferramentas internas para fazer isso, a gente só não tem acesso. Essa é a minha proposta, que a gente acesse essas informações e aprenda a lidar com o mundo, não o mundo perfeito. Se você estiver esperando que seu relacionamento seja bom quando as desigualdades entre homens e mulheres sejam resolvidas, eu acho que vai demorar. Vamos dar uma Diane Frank, né? Olha como ela era feliz, dizendo, eu não preciso esperar nada para que o mundo possa ser transformado. Por quê? Porque eu entendi que a transformação é de dentro para fora. A chave do castelo está comigo. Não está no mundo melhor e mais igual, ainda que ele seja desejado. Mas eu tenho que estar na minha mão. Vale para a personalidade e vale para uma vida boa. A ideia da autonomia. Eu me colocar não como culpada do mundo do jeito que ele é, mas responsável sim por uma amanhã melhor, dentro da minha casa, todo dia. Tem um ditado árabe que fala assim, se você quer mudar o mundo, né? Se você está aí, por exemplo, se queixando que as coisas não acontecem porque o mundo é machista, porque é verdade que o mundo é machista. Mas é lindo esse ditado árabe que fala, você quer mesmo mudar o mundo? Então dê 3 voltas na sua casa. Observe se está tudo certo lá. Se tiver, a gente volta a conversar sobre essa ideia de mudar o mundo. Então, não há de se querer mudar o mundo, os paradigmas que duram milênios, se dentro da gente está tudo tão desorganizado, né? Todos esses valores estão fora, né? Então, para finalizar, fica valendo a nossa pequena lição, né? Que a gente sempre propõe todo dia, né? A gente fazer esse exercício, né? O que você anda fazendo com suas dores? Você anda calando a boca delas? Ou você está tentando escutá-las? Eu não estou pedindo para você abraçar a sua dor. Eu estou pedindo para você perceber que ali é uma lição. Ali é o mundo te dizendo assim, ó, talvez não seja assim. Talvez seja assado. Você escuta, entende a lição, corrige a rota, a dor vai embora. Porque você corrigiu a rota. Vou mudar de nome. Você evoluiu. Quando você não escuta a dor, ela aumenta de volume. Seja grato ao universo por ele te avisar que as coisas não vão bem. Olha como a dor é legal pra caramba quando bem entendida, né? Você tem ligado ou tem desligado o seu próprio GPS? Se o GPS está servindo mais para ir no restaurante ou para chegar em Luiz Correia pelo caminho mais curto, né? Por que não o GPS para a vida? Ok? Eu vi alguns comentários aqui pela minha incapacidade de mexer no Instagram, né? Bom, tô vendo muitos amigos aqui. Eu vi um amigo que escreveu aqui, por isso que o suicídio acontece, né? É claro, longe de mim querer bater o martelo sobre um assunto tão complexo, mas eu posso te garantir que está intimamente ligado na infraestrutura do desequilíbrio, essa desarmonia de valores, esse GPS desligado. Mantenha seu GPS ligado, escute ele, corrija a rota e chegue onde você tem que chegar, numa versão melhor de você mesmo, num relacionamento mais feliz, mais harmônico, que faça sentido para sua vida, a vida do seu marido e a vida dos seus filhos. Tá bom? Então, manda mensagem para mim depois, como a Larissa fez brilhantemente, né? Escreve suas objeções, escreve lá no History, manda uma mensagem para mim, que eu vou me esforçar para responder. Tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado no YouTube, no Facebook. Convida seu companheiro para assistir. Não sou eu que vou convidar ele não, eu nem conheço ele, né? Convide você. Manda ele discordar de mim, traz ele aqui para a mesa, vamos provocar o debate, né?
Aliás, vou finalizar com uma conversa que eu peguei da minha esposa que eu achei brilhante. Eu vi hoje. Ela conversando com alguém, não sei, uma amiga talvez, aqui em casa. E aqui em casa a gente tem uma filhota, né? A Helena. A Helena tem 6 meses. E a gente não tem babá. Tudo é a gente que faz. Ela não consegue entender a ideia de alguém, né? Você pagar alguém para fazer uma coisa que era a mãe devia fazer. Enfim, não é um julgamento com quem faz. Aqui é assim. Aqui é assim. Então, tudo é a gente mesmo. E ela conversando, e eu acho que a pessoa do outro lado estava dizendo, nossa, mas vocês não têm babá? A Helena vai começar a ter. A Helena vai começar a ter introdução alimentar. E a pessoa que estava conversando com ela estava dizendo que o trabalho vai ser maior. E que sem babá vai ficar muito difícil e tudo. E ela perguntou se eu ajudava. A Marcela disse uma coisa que eu achei brilhante. Ela disse, ele não ajuda em nada. Ele participa. Quem ajuda é uma pessoa de fora. O que ele tem que fazer é participar da vida. E ele participa. Ele faz tudo junto comigo. Por isso é que tem dado certo. Então, chama seu marido. Ele não precisa te ajudar a ter uma vida boa. Ele diz, mas eu preciso da ajuda do meu marido para ter... Não. Ajuda você busca fora de casa. O que ele precisa é participar da vida. E ele vai participar da vida na medida em que você produzir essa transformação em você. Tá bom? Muito legal. Hoje foi bom pra caramba. Amanhã a gente conversa mais. Eu sou o Adelino Júnior e aqui eu me esforço para fazer você entender e resolver as suas brigas de casal. Tá bom? Grande beijo, até amanhã.